Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Vou voltar no primeiro slide, no início. Isso. Minhas principais obras, na verdade, é o Miguel e a Lara, né? O meu sonho como pai, a maior contribuição que eu posso fazer por eles é sonhar que o que eu vou debater com vocês nos próximos 50 minutos possa um dia penetrar no coração dos meus filhos, porque acho que é de extrema importância. Com vocês, o meu desejo é ajudar a fortalecer a convicção de vocês, dizer-lhes que pelo trabalho que assisti ontem e que estou assistindo hoje, vocês estão no caminho certo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Queria discutir com vocês sobre algumas leis, entendemos como leis naturais ou leis de Deus. Assim como a física, a matemática e a química obedecem às leis, a vida humana sobre a face da terra obedece a leis naturais. Tudo é criação de Deus. Isso é a sabedoria de Deus. Em Provérbios, capítulo 2, de 1 a 2, tem um texto que fala que se procurarmos a sabedoria como tesouro escondido e se por inteligência alçarmos a voz, encontraremos o temor e o conhecimento de Deus, e isso nos fará entender justiça, juízo e equidade. E essa sabedoria ou o entendimento das leis de Deus, há uma lei que é a lei perfeita, a mãe de todas as leis, a lei suprema da natureza, e acredito que é o maior desejo de Deus para a nossa vida, que é a lei da liberdade. Encontramos sobre essa lei no livro de Tiago, onde ele diz: aquele que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei da liberdade é uma lei universal. Nenhum animal, nenhum ser vivente sobre a face da terra deseja uma vida de cativeiro ou escravidão. Todos os animais anseiam pela liberdade. A liberdade é um desejo, é um objetivo, é um propósito da alma humana. Crianças, adolescentes e jovens têm como motivação para o estudo, para o trabalho e o crescimento, até de forma inconsciente, o desejo de obter uma liberdade no futuro. Como adultos, desejamos trabalhar e até fazer certas economias para sustentar a nossa liberdade. Quando idosos, queremos preservar nossa saúde e evitar a fratura do fêmur, o infarto ou o derrame, com o sonho de manter a liberdade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, liberdade não é o poder de fazer tudo. Muito pelo contrário. Liberdade é o poder de não fazer uma série de coisas. A liberdade se relaciona muito mais com o não do que com o sim. A liberdade se relaciona com o poder de falar não ao que é lesivo, não ao que é doloso, não ao que adoece, não ao que é sujo, não ao que é corrupto ou desonesto. A liberdade se constrói muito mais com o não do que com o sim. E Deus deu uma grande capacidade ao homem de falar não. Aos demais animais, aos irracionais,
foi dado a capacidade de dizer sim. Se abanarmos um bife de picanha 365 dias por ano na frente de um cachorro, ele só terá uma resposta: sim, vou comer. Se abanarmos uma espiga de milho na frente de um burro, ele só tem uma resposta: sim, vou comer. E para satisfazer o desejo, ele nos permite até colocar uma carga extremamente pesada no lombo de um burro, com o desejo de satisfazer o apetite, pois os animais irracionais só satisfazem apetites e desejos. O dom do juízo, do discernimento, o dom do julgamento, só foi dado ao homem. O homem é um animal que sabe falar não, e por isso é mais difícil enjaular um homem do que enjaular um tigre. É mais difícil enjaular um homem do que enjaular um cão. A lei da liberdade é a lei suprema. E aquele que observa, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado em que realizar. Tiago 1, versículo 25. A lei da liberdade se constrói pela inteligência. Filho meu, se alçares a voz por inteligência, encontrarás o temor e o conhecimento de Deus. A lei da inteligência é uma lei tão universal quanto a lei da liberdade. O mundo, a vida, o planeta, o universo é inteligente, criado com extrema inteligência e perfeição, a ponto de que, se o Sol fosse mais próximo da Terra, mais 1 metro, a Terra seria quente o suficiente para a vida humana não existir sobre a face da Terra. Existe um físico chamado Adalto Lourenço, que é um brasileiro, ele é do interior de São Paulo, formado e estudado em Harvard, conhece muito de números, de probabilidades matemáticas, e ele faz a seguinte analogia: imagina que você saiu de casa para trabalhar hoje com o desejo de comer um bolo de chocolate e expressou esse desejo para sua esposa. Quando chega no final da tarde em casa, por volta de 5, 6 horas da tarde, tem um lindo bolo de chocolate sobre a mesa. Você corta um pedaço desse bolo, degusta aquela coisa gostosa e vai dormir. No dia seguinte, agradece a esposa pelo bolo e ela te fala: meu bem, não fui eu que fiz esse bolo, deixa eu lhe contar a história desse bolo. Liguei para o supermercado, pedi os ingredientes que foram colocados na caixa de entrega, e quando o caminhão do supermercado vinha distribuindo as entregas, ladeira abaixo, esse caminhão capotou e veio rolando até a porta da nossa casa, e no final desse acidente o caminhão explodiu, pegou fogo. O corpo de bombeiro veio e apagou esse fogo todo, e apareceu no meio daquele fogo ali um bolo de chocolate perfeito, que ninguém quis levar, deixou o bolo de chocolate na porta da minha casa, eu peguei e coloquei sobre a mesa. E Adalto Lourenço faz a seguinte pergunta: qual a probabilidade matemática de um bolo de chocolate se formar ao acaso dessa forma, de uma explosão? Há algum princípio racional ou qualquer nível de inteligência que explica o surgimento de um bolo de chocolate ao acaso? E o que é mais complexo, a vida sobre a face da Terra e todos os organismos que existem, a complexidade do corpo humano, do coração, de um óvulo, de um espermatozoide, ou de qualquer planta, ou de uma simples bactéria ou fungo. Qualquer ser vivo supera a complexidade de um bolo de chocolate, e se nenhum bolo de chocolate pode ser construído ao acaso, a vida também não pode ser construída ao acaso. Há uma mente brilhante, uma inteligência por trás de tudo isso, que confeccionou leis e nos deu o dom do discernimento, do julgamento,
se buscarmos a sabedoria que está na Bíblia. Para entender todas essas leis, a mente humana pressupõe a verdade. Charles Finney, um teólogo, em um livro chamado Teologia Sistemática de Charles Finney, ele fala da lei da inteligência e coloca um texto que nos permite entender que a mente humana foi preparada para pressupor as verdades que ele chama de verdades primeiras. Verdades primeiras acessíveis a qualquer um, desde um doutor com pós-doutorado até um leigo na roça que não teve acesso ao estudo, possui uma mente capaz de perceber o necessário, de perceber as leis que regem o universo e caminhar de forma íntegra, de forma perfeita para com a lei da liberdade, a lei da inteligência e a lei da interdependência. Ele coloca que a inteligência não é simplesmente inteligência intelectual, é inteligência social, é inteligência espiritual, é inteligência moral. O homem que detém apenas inteligência intelectual, talvez ele ainda não seja uma pessoa humana, porque o homem ele ainda tem que evoluir dentro das suas inteligências, desenvolvendo o intelecto, a moral, a espiritualidade e sua inteligência social, para de homem evoluir até uma pessoa humana. A lei da inteligência permite uma criança de 2 anos subir no 10º andar de um prédio, da janela olhar para trás, olhar para baixo e ali pressupor que existe a lei da gravidade, uma força que a puxa para baixo. Uma criança de 2 anos que nunca estudou física ou matemática. Uma criança de 1 ano consegue olhar para 2 balas numa mão e 1 bala na outra e saber que 2 é maior do que 1, sem nunca ter estudado. A mente humana foi conformada para perceber a verdade, pressupor o infinito, a lei da causalidade, a força de cada ação gera uma reação. Podemos intelectualizar isso e levar para o campo da física, da matemática, e isso virar uma disciplina acadêmica, mas isso é perceptível no nosso dia a dia, que se reflete na lei da semeadura. Não tem jeito de você plantar manga e colher goiaba. Verdades primeiras, segundo Charles Finney, sejam lembradas, são aquelas necessariamente presumidas por todo agente moral. Essas são sempre e necessariamente presumidas por uma lei da inteligência. É uma lei universal da inteligência presumir as verdades da causalidade, a existência e a infinitude do espaço, a existência e a infinitude da duração e muitas outras verdades, como a existência de Deus. Qualquer tribo que visitarmos ao longo do planeta, ali, cada um na sua crença, mas a gente percebe que a mente humana de qualquer tribo indígena, em qualquer lugar do planeta, pressupõe a existência de um Deus. Verdades primeiras que dispensam comprovação. A terceira lei que quero discutir com vocês é a lei da interdependência. Se examinarmos toda a filosofia e se examinarmos toda a Bíblia, encontraremos da primeira à última página o desejo de criar uma harmonia entre os homens. Aristóteles já nos definiu lá atrás, não apenas como animais racionais, mas também como animais sociais. Quando ele fala que somos animais políticos, usando a palavra política como uma ciência que tem por objetivo de unir a polis, o grupo. A origem da palavra política está
em uma família que se une à outra, e formam uma polis, uma cidade, e entre eles confeccionam regras para constituir uma convivência harmônica. A política transcende simplesmente a essa ideologia partidária que vivemos hoje. O homem é naturalmente um animal político, ele deseja viver em sociedade, e mesmo quando não necessita viver em sociedade, ele ainda deseja viver em sociedade. Palavras de Aristóteles. O homem que vive isoladamente, segundo Aristóteles, ele faz a seguinte brincadeira: aquele homem que se isola, ele é um vil ou um superior aos homens, porque naturalmente ansiamos em nosso coração por essa convivência. As palavras que me antecederam, o próprio vídeo mostra a confecção do pão. O pão servido no hospital precisou de um grande trabalho na produção do trigo, até que chegue à nossa mesa. A lei da interdependência é extremamente importante. E num livro chamado Ensaio sobre a Liberdade, de Stuart Mill, ele coloca um texto que nos faz entender mais profundamente a lei da interdependência, onde ele afirma que nenhum ser é um ser inteiramente isolado. É impossível alguém fazer qualquer coisa séria ou permanentemente prejudicial a si mesmo, sem atingir de forma danosa, pelo menos os que lhe são mais próximos, e frequentemente muito além disso. A lei da interdependência é tão importante, que não podemos nem mesmo nos lesar, sem lesar mais alguém ao nosso lado, sem lesar esposa, filho, pais, avós. As leis são perfeitas, se complementam e não se contradizem. A lei da interdependência é a perfeita inteligência que liberta. Somos livres, mas o limite da nossa liberdade é a interdependência ou a liberdade de nossos semelhantes. Somos livres, mas não somos livres para lesar. Porque se lesarmos, estaríamos contrariando uma outra lei, que é a lei da interdependência. O limite da nossa liberdade é a liberdade de nossos semelhantes. O limite da nossa liberdade é a lei da interdependência. E a boa interdependência, praticada com inteligência, é que liberta todos nós. Toda lei nos dá direitos, isso é bom, mas toda lei nos cria deveres. A lei Maria da Penha me dá o direito de cobrar do meu pai se ele agredir a minha mãe, mas me dá o dever de não agredir a minha esposa. O que quero dizer é que a lei da liberdade nos dá direito à liberdade e o dever de sermos livres. A lei da inteligência nos dá a inteligência e o dever de usar a inteligência. A lei da interdependência nos dá o direito à interdependência, de podermos contar com os nossos semelhantes e o dever de auxiliar os nossos semelhantes. As leis de Deus não se contradizem, elas se complementam, elas se sustentam mutuamente. Se usarmos as leis de Deus para conduzir a nossa vida na corda bamba da vida, tem um autor chamado Nietzsche, que eu acho que ele descreve de forma brilhante o homem. Ele diz que o homem é uma corda esticada sobre o abismo. No início da caminhada, no extremo inicial da corda, há apenas um animal, e no outro extremo, após a travessia, há algo além do homem. E ele avisa:
É perigoso ir por esse caminho, é perigoso andar, é perigoso tremer e parar. A vida é assim, é perigosa, nós caímos. Iremos cair em determinado momento e todos nós necessitaremos de ajuda de nossa comunidade, pois somos animais nascidos para viver em sociedade. Agora imaginem se ao lado da nossa corda, se caminhando ao lado da nossa corda houvesse várias outras cordas esticadas ao lado da nossa, e mais, se houvesse redes de corda abaixo da nossa corda, ou até mesmo se tivesse redes de cordas em cima das nossas cordas, onde cada um caminhando na sua corda, respeitando a individualidade de cada um, respeitando a diversidade que compõe o mundo, mas cada um caminhando na sua corda, de mãos dadas com o próximo ao seu lado. Imagine ainda se nesse emaranhado de cordas usássemos ferramentas de segurança, que na indústria a gente chama de EPI, equipamentos de proteção individual, como aquelas cordas que funcionários das empresas de iluminação usam para amarrar no poste que, se cair, segura. Imagina se nesse emaranhado de cordas, onde pessoas caminham de forma solidária, um ao lado de outro, de mãos dadas, e ainda com ferramentas de segurança, onde você tem um cabo de aço para amarrar na corda de cima, com a certeza que, se cair, a rede de baixo vai te segurar. Ferramentas ou EPIs que nos ajudam a caminhar nessa corda bamba, como a ética, a moral, o amor ao próximo, a compaixão, a beneficência, a não maleficência. Imagina se usássemos princípios éticos, morais e espirituais para caminharmos na corda bamba. Até mesmo na corda bamba poderíamos ter saúde e segurança. Podemos construir uma comunidade saudável, praticando a perfeita interdependência na mais nobre inteligência que liberta. E liberdade, vida em abundância, saber falar não ao que escraviza. Porém, alguns seres humanos não entendem as leis de Deus e acreditam que a liberdade que lhe foi dada pode infringir a interdependência. E assim acham que são livres para se apoderar de tudo. E destroem, e criam tristeza, e destroem a liberdade de outros semelhantes que hoje pagam um preço muito alto pela corrupção. Pessoas em péssimas condições de moradia ou de nutrição, e que quando adoecem não tem onde trabalhar, e que essa criança tem que ir para o campo, trabalhar precocemente sem ir para o estudo, porque algumas pessoas não entendem as leis de Deus, que nos fez como animais racionais, com espíritos dotados da capacidade até de se assemelhar a Deus e até do outro lado da corda bamba chegar à santificação. Mas negligenciamos e corrompemos os nossos espíritos e parecemos muitas vezes caminhar como espíritos de porcos. Nenhuma pessoa é um ser inteiramente isolado. É impossível para uma pessoa fazer qualquer coisa séria ou permanentemente prejudicial a si mesmo, sem atingir de forma danosa pelo menos os que lhe são mais próximos, ou frequentemente, muito além disso. Destruímos nossa família, destruímos nossa vida e destruímos pessoas que às vezes estão no Nordeste. Estamos intimamente interligados uns aos outros. Em determinado momento precisaremos um dos outros. Vídeo acontecido agora na Venezuela, um país em crise por mal condução também e por corrupção, que hoje até aquele que achava porque estava seguro com uma certa reserva financeira guardada, não está seguro.
Inflação de 700% ao ano já consumiu os recursos. Não tem o alimento para comprar, não tem mais produção, e até mesmo quem tinha uma certa qualidade de vida naquele país está tentando sair de lá para outro lugar. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E Deus nos fez inteligente e ainda nos deu um mapa, uma rota que mostra onde colocarmos o pé. Então temos que buscar ali aquela inteligência. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem, e quando tento fazer uma matemática simples, eu entendo que os nossos propósitos, o que realmente revelamos ao longo da nossa caminhada, é fruto dos princípios e valores que cultivamos. Se cultivamos bons princípios e bons valores, se cultivamos valores genuínos, tais como a vida, a saúde, a família, a comunidade e o trabalho. 5 valores básicos e valores genuínos. Valores genuínos como a vida, a saúde, a comunidade, a família e o trabalho, cultivado com princípios éticos, morais e espirituais, tais como a beneficência, o amor ao próximo, o juízo, que é o dom do discernimento, a justiça, não fazer mal ao seu semelhante, a equidade, que nos leva a tratar a todos com a sua particularidade necessária para que ele sinta um certo bem-estar. Respeito à diversidade, à individualidade. Se praticamos bons princípios e bons valores, executaremos de forma inconsciente os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso que muita gente na roça, leigo, sem nunca ter pisado na escola, conduz uma vida muito mais íntegra e perfeita aos olhos de Deus do que muitos doutores que conhecemos no dia a dia que trata mal um doente simplesmente porque ele é do SUS. Ou por professores que estão numa faculdade dando aula, mas não entende. Porque a inteligência de Deus está naturalmente presente em nosso cérebro, que é capaz de funcionar como uma antena que percebe as verdades primeiras, independentemente de banco de escola. Imaginem um senhor na seguinte situação: sua esposa está doente e enferma e a morte é certa e absoluta daqui 1 hora, 1 hora e meia, mas há um remédio que, se pingado na boca dela, ela vai ser curada de imediato. Esse senhor tentou todos os recursos necessários para adquirir essa medicação e não conseguiu. Todas as formas lícitas que eram possível, ele não conseguiu. Então ele foi ao balcão da farmácia e explicou o seu drama ao balconista e lhe pediu tal doação. Diante de tal situação, haviam 2 balconistas. Um balconista que em seu coração havia amor, justiça, juízo, lealdade, e que cultivava valores tais como a vida, a família, a saúde. O que esperamos como resultado o que esse balconista apresentou como resultado? Doou o remédio sem nenhum custo. O segundo balconista tinha em seu coração princípios tais como a avareza, o egocentrismo, o individualismo, a corrupção, e cultivava valores tais como o poder, os bens materiais. O que esperamos de resultado desse balconista naquele balcão?
Sabe o que esse balconista fez? Ele doou a medicação sem nenhum custo e salvou uma mulher enferma. Os dois balconistas, com princípios e valores totalmente diferentes em seu coração, tiveram ação absolutamente idêntica. Mas uma parreira não pode produzir manga. O propósito do bom balconista estava realmente em salvar a vida pelo valor da vida e praticar a interdependência de forma inteligente e que liberta. Os propósitos no coração do segundo balconista era conseguir o voto daquela família nas eleições que se aproximam. Era criar uma dívida para cobrar um valor exorbitante e extorsivo daqui a alguns meses. Como águas profundas são os propósitos no coração do homem. O homem consegue disfarçar e fingir e mentir. E muitas vezes é o tempo que revela a verdade. Podemos ter ações idênticas, com propósitos completamente diferentes, e por isso não estamos autorizados a julgar o próximo. Não estamos autorizados a julgar o semelhante. Quem sonda o coração é Deus. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno, quem define é Deus que sonda o coração, como águas profundas. Princípios, bons princípios e bons valores tendem até mesmo de forma inconsciente conduzir a vida para o bem. Princípio mais genuíno sobre a face da terra, o amor, o maior mandamento. Desse princípio espiritual nasce toda a ética e toda a moral. É o amor que dá origem à responsabilidade, ao juízo, à compaixão, à beneficência, à lealdade, à verdade. E todos os bons princípios que a mente humana for capaz de pensar está contida no amor. Se pudéssemos implodir o amor como uma pedra, suas faíscas seriam justiça, juízo e equidade. Se buscares a inteligência, entenderás o temor do Senhor e Ele lhe fará compreender justiça, juízo e equidade e todas as boas veredas. O amor é a gênese. O amor é o motivo pelo qual o mundo e a vida foi criada e é o motivo pelo qual o mundo ainda não foi destruído. O amor é que sustenta a perfeita interdependência, a mais nobre inteligência e a desejada liberdade em nossas vidas. É pelo amor que muitas vezes dizemos não ao que escraviza, ao que lesa e ao que corrompe. É pelo amor que muitas vezes devemos chegar em casa, tirar a roupa e fazer uma caminhada de 30 minutos antes de deitar na frente da televisão, apesar de que a televisão é mais gostoso do que a caminhada. Mas não somos cachorros. Conseguimos dizer não e antes fazer um esforço para satisfazer uma meta e um objetivo e não simplesmente satisfazer desejos. Quem satisfaz apenas desejos e não tem metas e objetivos são animais irracionais. Ao homem foi dado um dom infinitamente maior. Se perguntássemos a Sócrates qual o mais importante princípio sobre a face da terra, Sócrates responderia a justiça. Se ele tivesse me convencido, eu teria escrito a palavra justiça no centro dessa figura. Mas 200 anos se passaram, Sócrates estava há aproximadamente 400 anos antes de Cristo, mas 200 anos se passaram e a mesma pergunta foi feita a um filósofo chamado Cícero, em um livro que chama Dos Deveres. Espetacular esse livro, quem não leu, compre e leia. Em Dos Deveres, Cícero faz o seguinte raciocínio, a justiça é realmente nobre e universal. A justiça é tão universal que até mesmo entre um grupo de bandidos ela está presente. Se na partilha do ouro roubado o pirata líder não for justo na partilha do ouro,
esteja certo que em pouco tempo ele perderá a liderança ou sua cabeça irá rolar. Assim, Cícero comprova que a justiça é tão universal a ponto de que em grupos de bandidos há a prática de uma certa justiça entre eles na partilha do roubado. Porém, Cícero dá um passo a mais. Ele pensa, há um princípio mais nobre do que a justiça que chama honestidade. E ele dá a seguinte explicação: a honestidade é mais nobre porque ela contém em si a própria justiça e a verdade, pois a verdade é um outro importante princípio ético e moral, ou talvez um princípio espiritual. O que quero dizer ali com leis morais, sociais e espirituais é porque pouco me interessa qual o nome daremos a essas leis. Acredito que a origem é espiritual e está no amor, e dali vem a moral e a ética. Mas até mesmo para quem não acredita em Deus, ele consegue perceber muitas vezes a existência de leis morais e caminhar de forma íntegra. E talvez Deus venha a salvá-lo no último minuto de sua vida, assim como fez com o ladrão da cruz. E Cícero afirma, a honestidade é mais nobre porque contém em si a justiça e a verdade. E aí pensamos, realmente, ser honesto é fazer o justo e verdadeiro. Isso é tão verdade que se todos fôssemos honestos, talvez o judiciário tivesse menos trabalho com a gente. Se todos fôssemos honestos, talvez a polícia fosse menos necessária entre os homens, porque estaríamos fazendo o justo e verdadeiro. Porém, a resposta de Cícero ainda está imperfeita, porque apesar de nobre, a honestidade ainda não contém princípios básicos como a beneficência, a lealdade, a compaixão, o perdão. E só há um princípio que consegue conter toda a ética, que é o princípio do amor, que sustenta a liberdade desejada por todos nós e que é possível de ser construída com inteligência e interdependência. A interdependência na Bíblia fala em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A Bíblia fala que religião pura e simples, aos olhos de nosso Deus e Pai, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições e manter-se incorruptível do mundo. Qual que é o antônimo de amor? Ou o que destrói o amor é a corrupção. Na verdade, o amor é a perfeita antítese da corrupção. Se com o amor construímos interdependência, inteligência e liberdade, com a corrupção construímos individualismo, ignorância e escravidão. A corrupção corrompe o espírito humano e deforma o comportamento humano. E a perfeita antítese da corrupção é o amor que liberta. E algumas pessoas praticam muito bem isso, dentre elas, vocês da pastoral, que entenderam essas leis, e eu estou apenas filosofando sobre coisas que vocês já conhecem há muito bem, então estou aqui muito mais para dar parabéns e afirmar que vocês estão no caminho certo. Esse é o caminho, a verdade e a vida. O amor contém a verdade. O amor é a própria verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis o amor e vos libertarei. O que destrói o ser humano, segundo Gandhi? Primeiro, Gandhi foi impedido de entrar num culto. Alguém começou a tocar nessa história aqui antes, né? Gandhi estava ávido por conhecer Jesus. Ele queria conhecer, ele estava estudando a Bíblia, ele já estava frequentando encontros de adolescentes cristãos. E de repente ia um grande pregador na igreja, na cidade que ele estava estudando direito na Europa. E ele se arrumou para ir à igreja escutar esse pregador. Quando ele chegou na igreja, ele foi barrado de entrar na igreja por causa da cor da pele.
foi impedido de entrar na igreja por causa da cor da pele, e ali Gandhi teve uma grande decepção com o Deus que chamamos de Jesus, porque que Deus é esse que impede que alguém de pele escura entre na igreja? Isso está narrado num livro que chama Alma Sobrevivente, de um autor chamado Philip Yancey. O que destrói o ser humano é política sem princípios, pois os princípios criam os propósitos mais profundos do nosso coração. Prazer sem compromisso, nos entregamos ao prazer sem nos perceber como animais racionais, dotados da capacidade de dizer sim quando sim e não quando não. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Quando crianças, pensávamos como crianças, semelhante a um animalzinho saído do útero como um porco e um cachorro, mas nos desenvolvemos na longa caminhada da vida, tendo a capacidade de dizer sim, sim, não, não, conforme as escolhas que fazemos. E sobre escolha falou o palestrante de ontem. Riqueza sem trabalho, resultado fácil, ou sabedoria sem caráter, sabe, conhece, mas deliberadamente escolhe o mal. Na corda bamba da vida, mistura aqui o pensamento de Nietzsche com o pensamento de Aristóteles, com o que conhecemos do mundo cristão, pois toda a sabedoria vem de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus. O homem tem que caminhar até se tornar uma pessoa humana. O homem é apenas um animal que além dele há uma pessoa, o além do homem. E Aristóteles fala, as armas que a natureza dá ao homem são a prudência e a virtude. Sem virtude, ele é o mais ímpio e o mais feroz de todos os seres vivos, mas não sabe, por sua vergonha, que amar é comer. Não sabe, por sua vergonha, que amar é comer. E se voltarmos em Provérbios, encontraremos um texto que diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. E Aristóteles fala, e amar é comer. Se usarmos EPIs como o amor e a saúde, precisamos de saúde física, mental, social e espiritual para caminharmos nessa corda bamba, uma ferramenta em cada mão. A saúde se constrói pela prática dos tais princípios e obediência às leis que estamos fazendo, cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Precisamos de saúde para sustentar a nossa liberdade. A lei da liberdade é a saúde. A saúde é a condição fundamental para a liberdade, portanto, saúde também é direito e dever, como templos do Espírito Santo. Se a nossa liberdade é exercitada pela saúde mental, espiritual, social e física, se o sustento da liberdade está na saúde, saúde é também direito e dever. A perfeita interdependência pressupõe segurança. Na interdependência, precisamos contar com segurança por parte de nossos semelhantes e precisamos proporcionar segurança aos nossos semelhantes. Portanto, segurança é também direito e dever de todos. A relação entre saúde e segurança com liberdade e interdependência é enorme. Entendendo, nós caminhamos nesse desenvolvimento humano ou nessa humanização, podendo, quem sabe, até chegar à santificação. Isso é um presente de Deus para muitos, e hoje estamos comemorando o reconhecimento da santidade de mais uma santa, que praticou a interdependência, a inteligência e a liberdade, apesar de todas as barreiras, apesar de andar numa corda bamba da vida o tempo todo. Não foi fácil. Estamos na corda bamba. Mas, como diz, na corda bamba é melhor andar. Parar e tremer é perigoso, aumenta o risco de queda. Caímos da corda bamba quando paramos e trememos. O perigo é menor quando caminhamos, quando andamos para frente com um norte, um propósito, as leis de Deus. Assim,
por meio dessa sabedoria de Deus, praticando as leis de Deus que preservam a nossa saúde, onde não somos um ser isolado, é impossível nos lesar sem lesar nossos semelhantes. Aquele que observa essa lei, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por fim, esses são os meus contatos. Quem quiser adicionar lá no Instagram, no Facebook ou no site, eu deixo os slides disponíveis lá, tá? Com alguns comentários. Muito obrigado.